Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Decidi dar continuidade hoje à noite a Tito. Tito capítulo 2, verso 11 a 15. De manhã nós vimos capítulo 2, verso 1 a 10. Então, à noite, vamos dar continuidade à exposição ao estudo da carta de Paulo a Tito, versículo 11 a versículo 15. Nós concluímos hoje, então, o capítulo 2. É um texto que eu lembro que preguei outra hora aqui já, né? Mas como estamos fazendo a exposição, o estudo dessa carta, vamos passar por ele novamente. Então, relembrar e também aprender mais algumas coisas. Tito, capítulo 2, verso 11 a 15, diz assim a palavra do Senhor. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém que despreze. Senhor Deus, o Pai bendito, estamos aqui, Senhor, com o objetivo de te louvar, de te cultuar, de te adorar. O que inclui também, Senhor Deus, o ouvir da tua palavra. E esse ouvir, Senhor Deus, da tua palavra por parte do teu povo, certamente é numa expectativa de poder ouvir a tua voz a falar ao nosso coração. É de ouvir, Senhor Deus, a tua voz e não a voz de homem. É ouvir a tua verdade, Senhor, e não os achismos do homem. É ouvir, Senhor Deus, a tua palavra, é ouvir a sã doutrina e não as ideias do homem, Senhor. Por isso, Deus bendito, nós te rogamos, nós te pedimos, suplicamos ao Senhor. Por tua graça, Senhor, nos conduza em fidelidade a ti, fidelidade à sã doutrina. E como nós temos aprendido, Senhor, ela certamente produzirá no teu povo frutos, piedade, santidade, crescimento na graça, no conhecimento de que há em Cristo Jesus, conformidade com Jesus Cristo, uma vida frutífera e habilitada para toda boa obra. Portanto, nos ajude, Senhor, porque nós reconhecemos as nossas limitações. Nós reconhecemos, Senhor, que somos completamente dependentes de ti, Senhor. Por isso, humildemente, eu te peço, Senhor, tenha de nós misericórdia, por tua graça, para a tua glória, para o bem do teu povo. Ó Senhor, para o avanço do teu reino. Nos conduz em fidelidade, Senhor. Fala conosco, Senhor. Apesar de nós, fala ao nosso coração, não o que nós queremos, mas o que nós necessitamos ouvir da tua parte. Ó Deus, aqui está as tuas ovelhas esperando ser alimentado por ti, que é o nosso bom pastor. Ó Deus, faz isso, Senhor. Faz isso. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Irmãos, título do nosso sermão, Graça Transformadora. Graça Transformadora. Havia um homem maligno que recebe o antigo diário de seu avô como um presente de aniversário. Ao ler as histórias do passado de sua família, ele se conecta profundamente com suas raízes e valores, encontrando inspiração para mudar sua própria vida.
Ele se torna mais aberto, bondoso, generoso e determinado a fazer a diferença no mundo, seguindo os exemplos dos seus antepassados. À medida que o homem mergulha nas páginas do diário, ele descobre relatos de sacrifício, coragem e amor incondicional que eram os distintivos de sua linhagem familiar. Essas histórias despertam nele um senso renovado de propósito e pertencimento. Ele começa então a se envolver mais profundamente com sua comunidade, buscando maneiras de ajudar os outros e fazer um impacto positivo na vida de outras pessoas. O presente do diário não apenas o conecta com suas raízes, mas também o inspira a viver uma vida mais significativa e autêntica. Irmãos, essa história ilustra o que acontece com todo aquele que recebe o presente de Deus, que é a salvação. A sua perspectiva de vida, o seu próprio propósito de vida, a sua visão de mundo, o seu caráter, o seu modo de viver, o seu modo de enxergar e se relacionar com os outros, tudo muda. É uma nova vida, é um novo homem, é um novo ser. Exatamente o que o nosso texto fala aqui, irmãos. É o teor, é a centralidade ou o tema do nosso texto de hoje à noite. Onde Paulo vai mostrar a razão do porquê idosos, mulheres idosas, mulheres recém-casadas, jovens, presbíteros, servos, funcionários e em todas as faixas etárias e em todas as circunstâncias devem viver uma vida piedosa. É o que ele vai mostrar exatamente a razão do porquê nós que estamos unidos a Cristo pela fé devemos viver uma vida piedosa, como ele descreve nos versos anteriores que nós vimos hoje pela manhã, no versículo 1 a 10. Então, o teor do nosso texto, versículo 11 a 14, propriamente dito, Paulo tem como propósito mostrar de que a graça que salvou um pecador como eu, ela também transformou-me em todo o meu ser. Então, o tema central do nosso texto, a tese de Paulo, a razão, o motivo, o propósito, é a fim de mostrar de que a graça, ela também transforma o pecador que recebeu o presente da salvação. Por isso, então, que ele começa falando no versículo 11 com um porquê. Versículo 11, veja, aqui na nossa tradução está por quanto, mas em outras traduções também pode ser traduzida essa expressão aqui como um porquê. Um termo que denota uma explicação, ou então ele vai dar uma razão agora. E ele vai dar a razão de quê aqui? A razão daquilo que ele falou nos versos anteriores. Que crentes de todas as faixas etárias, que vivem nas mais diversas circunstâncias, devem viver vidas piedosas, à luz ou em virtude da sã doutrina que lhe é ensinada. Por que, Paulo? Então ele vai dizer, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Esse todos os homens aqui, ele está falando no sentido genérico. Ele está falando homem do gênero masculino. Mas todos os homens no sentido genérico, porque ele está englobando toda a raça humana, né? Ou melhor, pessoas de todas as classes da raça humana, como ele descreve nos versículos anteriores do 1 a 10. Ele fala de homens idosos, ele fala de mulheres idosas, ele fala de mulheres ou jovens recém-casadas, ele fala de jovens, as juventudes, ele fala de pastores e presbíteros, ele fala de servos, escravos da época. Então, a graça de Deus manifestou-se trazendo salvação a todos os tipos de pessoas, todas as idades, todas as circunstâncias, seja alguém rico, pobre, homem, mulher, idosos, jovens, solteiros, casados, livres ou escravos. A graça de Deus alcança todos. É para todos. Foi manifestada para todas essas pessoas. E aqui então nós aprendemos, né?
A primeira lição aqui que nós aplicamos a você. A graça de Deus, ela é manifestada, ela foi manifestada e ela está sendo oferecida a você diariamente através de Jesus Cristo. Você idoso, você homem, você mulher, você patrão, você funcionário, você jovem, você pai, você mãe, você filho, você avó, você avô. A graça está sendo oferecida a todos. A graça que salva. A graça salvadora. Então, nesta noite, em primeiro lugar, tenha isso em mente. Independentemente de quem você é, de quem você é filho, de qual linhagem, qual sua ocupação, qual seu trabalho, qual sua família, independentemente de quem você seja, essa graça está sendo oferecida a você. Porque ela manifestou-se trazendo salvação para todos aqueles que creem na pessoa e na obra bendita de Jesus Cristo, o seu bendito Filho. Então, a partir do versículo 12, então, agora, ele começa a mostrar que essa graça que traz salvação para todos os homens, ela é uma graça que transforma tais homens que são objetos de tal salvação. Primeiramente, ele mostra que a graça que salva, ela também transforma tal pecador que foi salvo, educando ele. A graça educa, irmãos. Ensina, capacita e habilita o pecador que foi salvo pela graça a viver e andar em toda boa obra. Veja o versículo 12. Versículo 11 diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então ele diz, educando-nos, para que, renegadas a impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Irmãos, a graça que salva um pecador é a mesma graça que educa tal pecador. Há duas coisas. Primeiro, a renunciar aos desejos mundanos. Renunciar aos desejos mundanos. Está aí no versículo, né? Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. É por isso que a gente bate nessa tecla, enfatiza isso, fala disso, torna a falar novamente, iremos passar a falar o resto da nossa vida enquanto tivermos fôlego. Que não tem como associar salvação com vida imoral. Não tem como associar alguém que é salvo com uma vida depravada. Isso é completamente uma contradição. Porque a graça que salvou-me, ela também transforma-me e me educa, me habilita e me capacita a renegar as impiedades e as paixões mundanas. Me habilita a dizer não, me capacita a vencer o pecado, como nós vimos aqui outro domingo, com base em Romanos capítulo 6. Estamos mortos para o pecado. Uma vez que fomos unidos a Cristo pela fé em sua morte, morremos para o pecado. E quando Ele ressuscita, nós ressuscitamos com Cristo para viver para Deus em novidade de vida. Portanto, não devemos mais deixar que o pecado reine em nosso corpo, tenha domínio sobre nós, porque fomos libertos do seu senhorio, uma vez que nós fomos unidos a Cristo. Então, a graça aqui, irmãos, Paulo mostra claramente que ela nos educa, e ela nos educa primeiramente, e nos habilita primeiramente para que nós reneguemos, para que nós rejeitemos toda sorte de impiedade e de paixões mundanas, que é completamente contra a vontade de Deus. A graça nos educa para renunciar aos desejos, mas não somente isso. Ela também nos capacita, ela nos educa, ela nos habilita para viver de acordo com a vontade de Deus nas três esferas do relacionamento. O texto diz: vivamos no presente século
sensata, justa e piedosamente. Irmão, sensata ou sóbria, de respeito para consigo mesmo. É domínio próprio, é fazer uso adequado dos desejos e impulsos que em si mesmo não são pecaminosos e vencer os que são pecaminosos. Então, quando Paulo usa a palavra aqui sensata, ele está se referindo a um relacionamento de si para si, né? A graça me capacita a ser uma pessoa sensata, uma pessoa sóbria, uma pessoa autocontrolada, uma pessoa com domínio próprio, uma pessoa que domina os nossos impulsos e as nossas paixões, no sentido de não submeter-nos ao pecado, e no sentido de nós vivermos para Deus. Mas ele diz também que nós devemos viver nesse presente século de maneira justa. Agora, ele tem em mente aqui o nosso relacionamento para com o próximo. Justiça, honradez, integridade no relacionamento com os demais. Então, sensatez e sobriedade no que diz respeito a um relacionamento comigo mesmo. Algo pessoal, interno. Consciência, mas também justa no que diz respeito ao nosso próximo. A maneira como nós vivemos, a maneira como nós lidamos, a maneira como nós nos relacionamos com o nosso semelhante, com o nosso próximo, com os outros. Então a graça nos educa e nos capacita a vivermos relacionamentos justos com o nosso próximo. O marido viver um relacionamento justo com a esposa viver um relacionamento justo, íntegro, com honra, com integridade, com honradez para com seu esposo. Os filhos vivem um relacionamento justo, íntegro, com honradez, com respeito e integridade para com seus pais. Os pais para com os filhos. Os irmãos para com os irmãos. E assim sucessivamente. A graça nos educa a viver assim, irmãos. Mas em terceiro lugar, ou a terceira esfera do relacionamento, que a graça nos educa a viver de acordo com a vontade de Deus, é no que diz respeito para com Deus, que é a expressão que ele usa aí no finalzinho, piedosamente. De respeito à devoção, à piedade, a um verdadeiro fervor e reverência para com o único que é digno de adoração. Então, irmãos, a graça de Deus que manifesta a salvação para todo pecador, é a mesma graça que educa tal pecador que foi salvo a viver uma vida em que ele é habilitado a rejeitar as impiedades e as paixões do mundo e a viver de maneira sensata, justa e piedosa aqui neste mundo. Irmãos, a graça de Deus nos educa a vivermos vidas consagradas. A graça de Deus nos educa, nos capacita, nos habilita a viver vida consagrada. Esse foi o nosso primeiro ponto. A graça de Deus também, irmãos, nos capacita a esperar vigilantemente, com vigilância. A viver uma vida com expectativa da glória futura, prometida pelo nosso Deus, a qual será trazida pelo nosso Senhor quando raiar na nuvem do céu. Versículo 13. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O verbo aí aguardando, que aparece, é um verbo que indica uma ação contínua. Na gramática, a gente aprende isso. Quando está um verbo no gerúndio, indica uma ação contínua, ou seja, uma maneira de ser ou de viver. Isto é, a graça de Deus nos educa a fim de vivermos vidas consagradas a Deus enquanto aguardamos a bendita esperança.
Esse é o sentido. Isto é, enquanto aguardamos a bendita esperança, devemos viver vidas consagradas segundo a graça de Deus que nos salvou. Segundo a graça de Deus que nos salvou. Não é uma vida inativa, uma vida infrutífera ou uma vida desleixada. É uma vida cristã ativa, viva, vívida, avivada, cheia de entusiasmo, de alegria. Daniel 11:32 diz assim: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Irmãos, aguardar ou olhar para frente com expectativa modifica o nosso viver. Qual outro povo tem mais esperança que o povo de Deus? Então, será que não temos razão ou motivo mais do que suficiente de, enquanto aguardarmos a bendita esperança que está sendo nos trazida através de Jesus Cristo, não é suficiente para que vivamos esta vida de maneira sensata, justa e piedosamente? Vivendo vidas consagradas a Deus, renegando as paixões e as impiedades da carne e do mundo, e vivendo vida para o nosso Senhor e Deus. A graça que salva alguém é a mesma graça que capacita este alguém a esperar com paciência, expectativa e zelo o Senhor que prometeu que retornaria para estar com ele no seu reino eterno de glória. Isto, irmãos, são os efeitos, ou é o que a graça de Deus faz na vida daquele que foi alcançado pela graça salvífica. Ela transforma e ela educa e ela conduz o crente a viver nesta vida enquanto ele espera a glória eterna trazida por Cristo Jesus de maneira piedosa. De maneira piedosa. Por isso, repito, a graça que salva alguém é a mesma graça que capacita este alguém a esperar com paciência, expectativa e zelo o Senhor que prometeu que retornaria para estar com ele no seu reino eterno de glória. Esta graça nos capacita a viver dessa maneira, com tal expectativa e esperança. Enquanto aguardamos, então vivemos piedosamente nessa expectativa, porque temos essa esperança e esta promessa do nosso Deus. A Bíblia está repleta de textos, irmãos, que mostra e nos adverte a esperarmos o nosso Senhor de maneira vigilante. Por exemplo, Mateus 25, versículo 1 a 13, fala da parábola das 10 virgens. Uma parábola que a intenção de Jesus é ensinar claramente a estarmos prontos, vigilantes, preparados para a chegada do noivo. Devemos ter azeite em nossas botijas, não deixar apagar o nosso candeeiro. Marcos 13, 34 a 37, olha o que diz. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Para que vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos, vigiai. Vigiai, Jesus diz. Esses são alguns textos que mostram claramente isso. Agora, o que significa esperar Cristo de modo vigilante? O que significa esperar Cristo de modo vigilante? Irmãos, em primeiro lugar, será que ser vigilante é ser um ativista religioso? E a resposta é não. Não. Por que não? Porque Mateus 7, 21 a 23 nos deixa muito claramente que ser um ativista religioso não garante salvação de ninguém, não é? Olha o que o texto diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus,
mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muito naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais iniquidade. Ser um ativista religioso não é evidência de salvação. Evidência de salvação é fazer aquilo que Cristo ordena, é fazer a vontade de Deus, é ser ouvinte e praticante da palavra, não é apenas em um aspecto, em um sentido, mas em todos eles. Então, irmãos, esperar Cristo de modo vigilante é mortificar as obras da carne, desenvolver e cultivar as virtudes cristãs, que são as evidências e confirmação da graça de Deus que nos salvou, frutificando assim em toda boa obra, as quais se dá em nossa vida prática. É isso que significa esperar Cristo vigilante. Vou repetir. Esperar Cristo de modo vigilante é mortificar as obras da carne. Aquilo que ele fala, aquilo que Paulo fala no versículo 12, né? A graça nos educa a renegar as impiedades e as paixões mundanas. Então é mortificar as obras da carne, desenvolver e cultivar as virtudes cristãs, viver neste mundo presente de maneira sensata, justa e piedosamente. Que são as evidências e confirmação da graça de Deus que nos salvou, frutificando assim em toda boa obra, as quais se dá em nossa vida prática. Essa é a orientação que Paulo dá de Tito 2, versículo 1 ao 10, que nós vimos pela manhã. O ponto é o que sou e não o que faço. O fazer apenas reflete o que sou. Toda a nossa atividade religiosa, irmãos, deve proceder daquilo que verdadeiramente nós somos. Não é um fim em si mesmo. O que fazemos porque, primeiramente, somos aquilo. Por isso que, então, manifestamos em nossas obras. Tiago 1, 21 e 22 diz: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Filipenses 2,12: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Tem também 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 até o 11, não vou ler para a gente ganhar tempo, mas fala exatamente sobre o cultivo das virtudes cristãs e o chamado a procurar com diligência cada vez maior confirmar na nossa vocação e eleição. Porque procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, diz a palavra de Deus. Irmãos, a graça que nos salva, ela não apenas nos educa a renegar as paixões, a viver no presente século sensata, justa e piedosamente, mas ela também nos capacita a esperar Cristo de maneira adequada. Vivendo a vida cristã como deve ser vivida. Uma vida piedosa, vivida na expectativa e esperança do retorno glorioso de Cristo, a fim de estar com Ele para todo sempre.
Quem pode viver assim, irmão, senão o crente? É por isso que a gente vê, irmãos, pessoas no mundo todo vivendo sua própria vida, porque são pessoas sem esperança. Não tem expectativa de um futuro glorioso. Não tem expectativa de um fim do sofrimento. E chegam a tamanho desespero e preferem tirar a sua própria vida achando que isso tudo dará o seu sofrimento. Quando na verdade não. Mas nós cristãos somos diferentes. Apesar do sofrimento, da tribulação, das angústias e o sofrimento que a vida ou o mundo nos traz, sabemos muito bem, irmãos, que tudo isso é apenas passageiro, é momentâneo, é leve se comparada com a glória que em nós vai ser revelada, como diz a Escritura. Por isso que, apesar do sofrimento e da dificuldade, o cristão é alguém cheio de esperança, cheio de uma expectativa piedosa, em virtude da promessa que nos foi feita através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e da garantia que temos de recebê-la, em virtude da sua obra na cruz. É o que garante, é o que confirma, é o que testifica, é o que sela a garantia da nossa eterna redenção. Portanto, irmãos, a graça que nos salvou, ela também nos transforma, nos educa a rejeitar as paixões mundanas, a rejeitar o pecado, a viver uma vida consagrada para Deus nesse presente século de maneira sensata, justa e piedosamente, enquanto nós aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo João vai dizer que aquele que tem nele essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Veja que coisa. Aquele que tem em Cristo a esperança bendita da glória eterna, em que nós seremos transformados à sua semelhança em glória, purifica a si mesmo, como também Cristo nosso Senhor é puro. E por que a gente se purifica? Porque temos essa esperança. Temos essa expectativa. Aguardamos a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, por fim, irmãos, terceiro e último ponto. No versículo 14, Paulo então vai mostrar a fonte da graça que transforma. Qual é a fonte desta graça que tanto nos salva como também nos transforma? Paulo vai dizer muito claramente no versículo 14 que é a cruz de Cristo. É o sacrifício de Cristo. É a obra dele na cruz que é a fonte da graça salvadora e da graça transformadora para o seu povo. Veja o versículo 14. O qual... ele está fazendo referência ao que ele falou no finalzinho do versículo 13, né? O grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Eis aqui a fonte da graça que nos salvou e a mesma que nos transformou e continua a nos transformar, a nos educar, para que rejeitemos as paixões mundanas e vivamos então pela glória do nosso Deus e Pai. Veja, isso nos foi e nos é suprido, não em virtude, irmãos, dos nossos méritos,
não em virtude das nossas obras, ao contrário, as nossas obras é a consequência daquilo que Cristo fez por nós. Razão pela qual emana o poder dele para o seu povo, a fim de nos capacitar e nos habilitar a sermos zelosos de boas obras. Porque para isto, o texto diz, ele se entregou a si mesmo. Ele se entregou a si mesmo, irmãos, para nos remir de toda a nossa iniquidade. A ideia de remir aqui é de redenção, né? Ele pagou um preço com a sua própria vida, ele verteu o seu próprio sangue a fim de nos redimir dos nossos pecados. Nos comprou, nos remiu de toda a nossa iniquidade e nos purificou, nos santifica para si mesmo. E nos faz então um povo exclusivo seu, um povo zeloso de boas obras. Veja que as nossas boas obras foram preparadas por Ele mesmo e emana da sua obra na cruz. É como que Paulo diz em Efésios 2,10, que essas boas obras o próprio Deus já preparou de antemão para que andássemos nela. Veja que as boas obras ou a nossa piedade não é a causa da nossa salvação, não é a causa da nossa transformação, mas é o resultado da nossa salvação. É o efeito da salvação. É a consequência da obra redentiva de Cristo que foi aplicado em nosso coração, e então fomos salvos e, consequentemente a isso, fomos transformados, habilitados e capacitados para toda boa obra. Então a cruz, irmãos, é a fonte de toda a graça, tanto da salvação quanto da transformação das nossas vidas. É a cruz de Cristo. E aqui eu pergunto a você, qual outro motivo você quer? Qual outro motivo você espera para viver uma vida consagrada a Deus? Será que a cruz, será que o sacrifício de Cristo não foi suficiente? Será que o que ele fez não foi suficiente, irmãos, para, como Paulo diz, para nos constranger pelo seu grande amor com que nos amou ao tal ponto que se entregou por nós? Será que o que ele fez, isto que ele fez, não é suficiente, irmãos, para buscarmos vivermos uma vida consagrada a Deus em resposta a tudo aquilo que ele já fez por nós naquela cruz? Simplesmente como uma expressão da nossa gratidão e do nosso amor por Ele. Pelo simples fato dele ter nos amado primeiro. Amor este que o levou para ser pendurado em uma cruz. Para, como diz o texto, nos remir de toda a nossa iniquidade. Para nos purificar e nos santificar e nos fazer um povo diferente, um povo exclusivamente dele, propriedade dele. Um povo que o honre, o glorifique, o exalte, através das nossas boas obras, através da nossa obediência, através da nossa piedade, através da nossa maneira de viver, que expresse genuinamente e verdadeiramente a nossa gratidão e o nosso amor por Ele. O que é que você espera? Qual outro motivo você quer? A cruz não é suficiente? O fato dele ter morrido pelos seus pecados não é suficiente para que você viva aos pés da cruz, humilde, quebrantado,
contrito. E toda vez que você se levanta para viver para Deus, para glorificá-lo na sua casa, para glorificá-lo no seu casamento, para glorificá-lo na criação dos seus filhos, para glorificá-lo no seu serviço que você presta ao seu patrão, para glorificá-lo na maneira como você trata seus funcionários, para glorificá-lo no trato para com o seu próximo, para glorificá-lo na maneira que você lida em todos os aspectos da sua vida, submetendo-se, moldando toda a área da nossa vida à vontade do nosso Deus. Simplesmente como expressão da nossa gratidão e do nosso amor a Ele. Meu querido irmão, minha querida irmã e ouvinte que me ouve, se a graça lhe salvou, ela também lhe transformou. E continua a lhe educar a viver uma vida consagrada ao Senhor. Se essa transformação ela não é real na sua vida, se essa transformação e essa educação que é suprida pela graça de Cristo que emana do seu sacrifício em seu favor, não tem realmente transformado a sua vida, isso evidencia que você não foi salvo. Porque uma coisa está ligada à outra. Fé e obras está ligado uma coisa na outra. Regeneração, salvação está intrinsecamente ligado à santificação. Justificação está intrinsecamente ligado à santificação. Aquele que foi justificado está sendo santificado. Aquele que já está sendo santificado é porque já foi justificado. Se não existe uma, também não existe outra. Mas se existe uma, também existe a outra. É inseparável, irmãos. É inseparável. Então, por isso que Paulo fala nesse texto da graça salvadora de Deus em Jesus Cristo, a qual transforma aqueles que foram lançados por tal salvação. Educando eles, capacitando eles, habilitando eles a viver no presente século, enquanto aguarda a bendita esperança de maneira sensata, justa e piedosa. Por fim, ele conclui no versículo 15, orientando ou exortando a Tito a se manter firme nessas coisas. Ele diz assim: dize essas coisas. Que coisas? As coisas que ele vem falando anteriormente. Desde o capítulo 2, versículo 1. Dize essas coisas. Exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Mas é aquilo que nós falamos pela manhã, não é? Onde está a autoridade de alguém em influenciar a vida de outro? Não simplesmente nas palavras, mas em demonstração de piedade com a sua vida. Então, quando Paulo diz, exorta, repreende também com toda a autoridade, certamente Paulo tem em mente que Tito viva tudo isso. Para que então ele tenha autoridade para exortar e repreender. E então não ser desprezado. Não ser desprezado. Porque já pensou, irmãos, você ser exortado, repreendido por alguém que você não vê piedade? Por alguém que você não vê vida? Por alguém que você não vê integridade? Vida cristã sólida? Firme?
Será difícil a gente escutar a exortação de alguém assim, não é? Ser repreendido por alguém assim, não é? Até mesmo quando alguém está certo no seu parecer. E aí passa a ser um erro da nossa parte, né? Se a pessoa está certa, independentemente de quem é, nós devemos ir pelo aquilo que é certo, por aquilo que é justo, mas pelo fato de quem está vindo, torna muito mais difícil eu ser convencido, eu ser influenciado por tal exortação ou repreensão, porque parte de alguém que a gente não vê o mínimo de vida genuína, o mínimo de piedade, o mínimo de exemplo a ser seguido. Desta forma, a autoridade ela cai por terra, ela não tem força, ela não tem impacto quando parte apenas das palavras e não da demonstração de vida. Por isso que Paulo fala a Tito, exorta e repreende também com toda a autoridade, isto é, Tito, viva a sã doutrina. E na posição de presbítero, você deve exortar e repreender. E o que irá dar peso a essa autoridade será a sua vida. E então assim ninguém desprezará você. Ninguém lhe desprezará. E assim Paulo conclui esse capítulo 2, irmãos, dando esta orientação prática a Tito da maneira como ele deve ensinar todas essas coisas que ele vem descrevendo do versículo 1 até o versículo 14 do capítulo 2. Concluo. Irmãos, a graça de Deus não é justificativa para nutrirmos um estilo de vida imoral que desonre o nome de Cristo. Ao contrário, a graça de Deus é exatamente a razão, o motivo, o poder que emana da cruz para vivermos vidas consagradas a Deus. Diferentemente da conclusão de que muitos chegam, a graça, vivem como bem entendem. Mas como nós acabamos de ver, a graça que salva, ela não é uma carta branca para que vivamos vidas ímpias, pecaminosas e imorais. Ao contrário, ela é a nutrição que precisamos. Ela é o poder que nós necessitamos. Poder esse que emana do sacrifício de Cristo para nós, a fim de sermos habilitados e capacitados a vivermos uma vida consagrada ao Senhor. Isto é, ela não é a justificativa para uma vida imoral, mas é exatamente a causa, o motivo para uma vida consagrada a Deus. Porque, finalizo, a graça que salva é a mesma que transforma. Amém. Vamos cantar ao Senhor.